Olá, tudo bem? Hoje o Temer 360 recebe Alexandre Leonello, diretora-presidente do Metro, Instituto de Previdência dos Funcionários do Metrô de São Paulo. Alexandre é uma profissional brilhante que está à frente do Metros já faz mais de 3 anos e ela está fazendo um trabalho revolucionário. Alexandre, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelas palavras, até um exagero, mas estou aqui para conversar um pouquinho, para a gente bater um papo, para contar a história do Metros e a minha história junto, que aí tudo junto e misturado. E é exatamente por aí que eu queria começar, porque você ingressou no próprio metrô em 2004, numa época em que os funcionários do metrô eram predominantemente homens, era um público essencialmente masculino. Como é que foi até o momento que você chegou lá, que se encontrou esse universo bastante masculino e você, uma mulher que tem uma personalidade muito forte, né, bastante comunicativa. Como foi isso? Faz um resumo para a gente, por favor. Então, era outra época, né? 18 anos atrás, a gente não estava nesse momento assim de valorização da diversidade que a gente está hoje. Mas também já não era mais um ambiente tão fechado, né? A área que eu fui era o jurídico. O metrô era muito masculino, porque o metrô é uma atividade de transporte e essa atividade de transporte ela atrai muito o público masculino. Tinha algumas mulheres aventureiras ali, né, que participavam, mas o volume grande, especialmente na administração, quando a gente vai pegar os cargos de liderança, eram formados por homens. Mas eu fui bem recebida no metrô, eu não senti assim que tenha sido refratário a minha chegada, muito pelo contrário, eu fui bem acolhida. O metrô é uma casa, né? As pessoas trabalham lá há muitos anos, elas se respeitam, elas criam um relacionamento. É um dos melhores lugares que eu já trabalhei, é um ambiente muito agradável e tem um propósito muito bonito, né? Porque a gente trabalha no metrô para a gente devolver tempo para a vida das pessoas, né? Porque quanto mais o metrô conseguir transportar com eficiência, mais a gente consegue devolver para a pessoa o tempo precioso para ela passar com a família dela, com o filho dela, fazendo a atividade que ela gosta, estudando. Então, todos os lugares que eu vou trabalhar, eu olho muito para o propósito, porque eu acho que o propósito é que me inspira. E no metrô tinha esse propósito. A nossa luta ali era grande, porque na época a gente tinha dinheiro sobrando, né? 18 anos atrás, o problema do metrô era o excesso de recursos. A gente queria aumentar a quantia de linhas rapidamente, então a gente. No começo tinha pouco dinheiro, que estava lá com a linha 4, precisou fazer uma PPP, e logo na sequência a gente começou a ter muito recurso, o Banco Mundial emprestou dinheiro, o Banco Interamericano, e aí a gente passou a ter um grande desafio que era fazer um volume grande de investimentos para aumentar as linhas, né? Então tinha a licitação da linha 5, os monotrilhos, compra de trens, depois eu fui para a CPTM também para trabalhar na CPTM para fazer os investimentos. Essa parte, eu não, na época eu não notei assim uma dificuldade de atuar porque eu era mulher. E acho que tem um pouco de perfil, né? Hoje a gente está num patamar em que certas coisas não se aceita mais em ambiente corporativo. Na época não era assim. Mas como que eu me protegi na época em que havia muita comportamentos, assim, a gente percebia alguns comportamentos que hoje não são mais aceitáveis, eu me protegia, eu ignorava, fingia que não escutava, eu não me importava muito, eu fazia o que eu tinha que fazer, meio como um trator, né? Se o pessoal tirasse sarro, claro que você escutava um mandona ali, um mandona aqui, uma risadinha, né? Algum comentário assim mais ácido, mas eu era muito focada no que eu queria entregar e eu não ficava olhando para isso, eu ficava olhando, se a pessoa olhava para mim com desprezo, o que acontece com as mulheres, às vezes se percebe que quem está falando com você te chama de menina para te menosprezar, para que aquilo valha menos, né? Interrompe você quando você está falando. Mas eu era tão certa assim do que eu queria entregar
que eu não me incomodava com o comportamento deles. Eu fazia o que eu tinha que fazer, falava o que eu tinha que falar e mostrava e tentava sempre levar muito para fato, né? Porque contra fato não tem argumento. Então, quando você pega uma estrutura embasada para você fazer a defesa e você mostra, olha, os dados são esses, aí a pessoa não tem para onde correr, né? E aí você sai um pouco dessa tentar dessa avaliação qualitativa por conta de você ser homem, mulher, homossexual, porque não é isso, né? A gente trabalha com pessoas, as pessoas têm lá suas características, mas não é isso que faz com que ela seja boa ou ruim. Então, o que eu usava de método de trabalho era isso, era focar no que eu tinha que entregar e Mas eu essa ia. facilidade que você tem de se comunicar, se colocar, vem do seu histórico de família, do seu histórico de educação em casa? Olha, eu devo tudo que eu sou, assim, de formação à escola pública, porque eu venho de uma família simples, meus pais não tinham dinheiro para pagar escola particular para mim, tudo que eu aprendi na minha vida, aprendi na escola pública, e a educação foi o que fez diferença na minha vida, né? Quando eu comecei a trabalhar muito nova, porque precisava ajudar. Eu não precisava ajudar na minha casa, mas eu queria estudar, e para estudar a minha família não tinha condição de pagar. Então eu comecei muito cedo a estudar para ajudar a pagar as minhas despesas para eu poder continuar estudando. Estudei só em escola pública, como todos os jovens do país. Depois eu fui fazer faculdade particular, porque não conseguia fazer a pública, porque tinha que trabalhar durante o dia, estudar à noite. Lá não tinha transporte, eu sou de Mojimirim, era difícil, né, o acesso. E aí eu fui fazer pago a faculdade quando eu já estava trabalhando. Mas eu acho que é essa forma assim, de colocar e defender o que eu acredito, ela se manifestou desde muito cedo. Sempre eu fui falante, né? Sempre eu falava bem na escola, assim, eu tinha facilidade. Depois eu fui eleita oradora da turma na faculdade, de administração, e sempre eu era escolhida para falar nos lugares que tinha para falar. Quando eu fui advogar, a parte da sustentação oral era muito eu que fazia, então eu fazia um tribunal de contas, tribunais, ia conversar com o Ministério Público, porque eu gosto de falar, mas gosto bastante de ouvir também, né? E tabular a conversa, né? Em que um fala e aí eu apresento dados e argumentos para a gente conversar com o outro lado e manter uma comunicação. Fico muito triste de ver o país onde agora as pessoas não querem mais ouvir, né? E eu acho difícil quando você, independente do lado que você está, se você não ouvir, você não consegue estabelecer um relacionamento, porque a única forma que a gente tem de diminuir divergência e de aceitar e de compor as coisas é conversando. E eu acredito muito na conversa e acredito que a gente tem que ouvir e aí fazer a colocação. E isso pode ser feito com bastante respeito, com bastante tranquilidade. A gente não precisa brigar, não precisa. E a necessidade de trabalhar? Você percebeu com que idade, embora você não precisasse ajudar na sua casa, mas que você queria passar até o seu dinheiro? Muito rápido, com 13, 14 anos eu queria não pedir dinheiro para o meu pai, porque daí eu queria ir no cinema e ele falava que não porque não tinha dinheiro. Aí eu queria sair, queria comprar sei lá, um guaraná, um lanche, alguma coisa, e eu tinha que pedir dinheiro para ele e ele poderia me dar ou não dar. E isso me incomodava, porque eu queria ter autonomia. Então, muito rápido eu senti necessidade de trabalhar e sempre trabalhei, e desde então claro, no começo eu morava com meu pai, não tinha condição de morar sozinha, né? Mas para assim, para as pequenas despesas eu já me virava. E depois, quando fui fazer faculdade, eu sempre paguei minha faculdade, sempre paguei a faculdade, paguei plano de saúde dos meus pais. Aí eu porque meu pai tinha época que ele estava melhor e teve época que ele estava pior, porque ele era autônomo, tinha uma serralheria, e tinha época que era bom, tinha época que era mais ou menos. A gente sempre teve uma vida assim, tinha uma casinha, num lugar bom, a escola pública perto era boa, que eu acho que fez a diferença na minha vida, o acesso à escola pública, a quem eu devo agradecer. A escola pública, ela é o viabilizador da gente colocar as pessoas para terem oportunidades na vida. Então, se não fosse escola pública, certamente eu não estaria aqui. E essa sua experiência de vida, que é de uma pessoa que tem classe média, que teve todos os recursos assim com batalha, com tudo isso daí, essa experiência que você trouxe
para o Metros foi importante porque você conhece em parte como é a vida de cada participante, o estilo de vida dos participantes? Eu acho que tudo que a gente vive na vida traz uma vivência pra gente, né? E eu acredito muito na empatia, que é olhar para o outro na dificuldade que o outro tem. Muitas vezes eu não concordo com o que ele está me dizendo, né? Porque a gente, para ter empatia, se colocar no lugar do outro, não precisa concordar. Isso que às vezes as pessoas não compreendem, né? A gente pode olhar com o olhar do outro, a dor do outro, a dificuldade do outro, ainda que a gente pessoalmente tenha as nossas questões com relação àquilo que está acontecendo. Então eu acho que no Metros a questão da empatia faz bastante diferença, porque é você olhar para cada um dentro da sua necessidade. Porque a gente vai ter desde gente muito simples, com dificuldade de pagar o plano de saúde e está correndo o risco de ir para o SUS, que é outra matéria que deveria também ser valorizada no país, porque deveria ser cada vez mais incentivada e melhor do que já é, mas já faz muita coisa boa. Mas as pessoas se desesperam quando elas percebem que elas não vão ter mais o plano de saúde e vão acabar entrando numa fila de atendimento de saúde. Eu tenho esse participante. E também tem o participante que foi gerente, bem-sucedido, que já tem uma vida mais confortável, que fica irritado porque o plano de saúde não tem mais o hospital de ponta que já teve no passado e é difícil para ele aceitar que hoje ele tem outro tipo de tratamento que não é mais, porque antes era muito mais fácil ele ter acesso ao tratamento que queria, com o médico que queria, tudo custeado, e a vida vai se adaptando, isso foi atingindo níveis de custo que a gente tem dificuldade de manter, então a gente precisa fazer todo um trabalho para demonstrar que a gente está mantendo a qualidade, mas a gente tem que trabalhar nos contratos para obter bons contratos e ter uma boa qualidade da saúde, mas não pode descasar o preço do mercado, porque senão acaba virando um serviço inviável, acaba perdendo sustentabilidade. Sustentabilidade é uma das bases do trabalho que a gente realiza. Então, eu acho que a empatia ela é fundamental para desenvolver esse papel de estar à frente do Metros e não me portar como uma general, né, que vai lá e faz sem ouvir. Precisa ter a sensibilidade de ouvir a necessidade de cada um para tentar atender. Diferente no metrô, por exemplo, quando eu estava numa linha de frente para entregar uma obra, e essa sensibilidade já não tinha sentido. Mas a cada lugar que a gente vai ocupar uma nova função, você é desafiado em outras habilidades, né? Às vezes é uma habilidade mais técnica, às vezes é uma mais humana. O Metros tem um propósito lindo, que é a gente oferecer vida digna e saudável hoje e sempre. E isso faz muito sentido a gente gastar o nosso tempo, a nossa energia e o esforço para atender essas pessoas. Então é uma honra eu poder trabalhar num serviço que tem um propósito tão lindo. E eu tô firme nesse propósito, enquanto eu estiver lá, a gente está lutando. E você pegou exatamente um período que foi complicado, porque justamente foi antes da pandemia, mas ao mesmo tempo você já estava numa fase que era necessário fazer toda uma revisão de contratos, de parcerias, de adaptações. E isso daí se tornou, que eu acho que a sensibilidade feminina ajuda bastante nisso, né? Olha, precisamos de muita força de trabalho, assim, quase que manual, porque o Metros ele tinha passado por uma reformulação na área da Previdência bem importante, né, onde a gente profissionalizou, colocou comitês, regras de governança, e essa parte ela já estava mais madura, né? Quando eu assumi a presidência, aí a gente tinha já uma outra fase do trabalho para fazer, que era justamente ajustar a saúde. A saúde não tinha sistema informatizado, então estava tudo com planilha de Excel. Aí a gente foi olhar os contratos muito antigos, com registros focados nas pessoas. Então as pessoas que aposentaram, morreram, teve funcionário que morreu aí durante a pandemia. Isso acabou prejudicando o Instituto. Estava muito caseiro, a gente precisava dar um patamar, dar uma subida de patamar para colocar o Metros num patamar do mundo digital,
porque hoje em dia são milhões de procedimentos, não dá mais para controlar na planilha. Controlado na planilha significa desperdício de recurso. Desperdício de recurso não resulta em qualidade de saúde e a gente precisa entregar uma qualidade de saúde com equilíbrio financeiro. Então pegamos lá os nossos contratos e começamos a negociar com os hospitais. Eu fui visitar os hospitais, alguns a gente acabou excluindo porque eles não queriam contratar pacotes, não queriam. Tinham práticas que não eram práticas comuns de mercado. Então a gente foi procurar. Aqui em São Paulo a gente é abençoado, porque tem muito hospital, então tem espaço para a gente fazer isso. Tem lugar que o CAD está até observando, porque tem operadoras comprando todos os hospitais da região, aí acaba colocando, retirando a concorrência e isso fica muito ruim para o usuário. Aqui em São Paulo não, a gente tem concorrência, tem espaço e a gente trabalhou nisso, em criar parcerias, informatizar os sistemas. Foi sofrido, no começo os participantes sofreram com o impacto da implementação, porque num lugar onde você não tem controle, você tem conforto. Porque a pessoa vai lá e ela faz o que ela quer e ninguém fala nada. A partir do momento que você coloca controle, isso perturba no dia a dia dela, porque ela tem que checar que ela está lá, que ela está em dia, qual o procedimento que ela está fazendo. Mas com isso, a gente conseguiu uma redução de custo da saúde de 25%, sem cortar a cobertura. A gente manteve a cobertura só com controle das contas, recontratação e eficiência, assim, governança, né? Então, o OPME, que é o material que vai ser comprado, a gente criou um regime. O home care, que é assistência pós-hospitalar, a gente criou também os contratos, as ambulâncias, criamos contratos. Então a gente foi contratualizando, colocando a regra de governança, que lá na Previdência a gente já tinha colocado, a gente passou a colocar na saúde e isso resultou em bons números. Então o nosso plano de aposentado está indo para o 4º ano sem reajuste, aguentando inclusive uma Covid no meio do caminho, né? Está indo para o 4º ano sem reajuste. E o plano dos ativos da patrocinadora, somando toda a diminuição dos últimos tempos, deu 25% em valores nominais, ou seja, não só não corrigiu, como diminuiu 25% da despesa. Tudo isso foi obtido com trabalho. E muito trabalho manual até, assim, de pegar contrato, ficar lendo, ficar corrigindo, colocar equipes para revisar os procedimentos, implementar um ERP, que é um sistema parrudo de governança para controlar tudo isso. Essa foi a fase 1, agora a gente começa a fase 2. Até eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que 2 elementos importantes nessa fase de transição foi justamente a transparência e uma comunicação direta com o participante, né? Isso a gente começou já no começo pensar nessa conversa direta, mas depois com a pandemia isso acabou tomando uma nova dimensão, né? E a gente faz live, então a gente faz as lives primeiro eu ia de madrugada no começo, antes da pandemia, eu ia presencialmente nas oficinas, nos pátios, aí juntava lá 50 funcionários, 60 funcionários, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu ia lá bater papo para ouvir deles as reclamações e responder para eles as coisas que a gente estava fazendo. Depois, aí não podia mais, né? Ficou difícil. E aí a gente começou a fazer live, e as lives começaram a ter muitas pessoas assistindo. Então teve live nossa que teve 1.500, 1.800 pessoas assistindo, é um número importante. E eu passei a apresentar os números, os orçamentos, o que a gente estava fazendo. Eu tenho hoje 1.400 prestadores, eu já tenho 700 contratos, eu tenho programa para fazer os outros 700 que estão em andamento, e aí a programação, e aí o pessoal me pergunta quando vai revitalizar tal rede, aí eu explico que tem porque não é só fazer, a pessoa acha que é rápido, mas na verdade a gente está fazendo um estudo para estudar as regiões da cidade, distribuir isso, e passei a explicar o planejamento estratégico do Metros, as coisas que a gente está fazendo. E isso teve uma muito boa repercussão, assim. Coisas que antigamente eram praticamente desconhecidas. O pessoal falava para mim, como é que faz para credenciar no Metros? Aí ninguém sabia. Então a gente está montando agora processos públicos, em que eu vou divulgar, olha, o Metros vai
cadastrar odontologista, o Metros vai cadastrar urologista na região tal. E a gente criou um critério técnico de seleção para ir abrindo tudo que era caixinha fechada, que você não sabe como é que funciona, a gente abrir e mostrar. Falou, olha, isso aqui está funcionando assim. Né? E essa é a ideia, em que eu possa explicar com facilidade para qualquer um e a pessoa olha ali e está vendo o que a gente está fazendo, porque é uma autogestão, então aquilo é das pessoas. As pessoas, para se sentirem essa sensação de dono, elas precisam olhar os números, como está sendo feito, ouvir. A gente tem feito muito questionamento. Então, a gente está montando um ambulatório, que vai ser agora a segunda parte, que a gente vai passar a ter uma procura ativa para o nosso participante, né? Porque tem um participante que vai 20 vezes por ano no médico, e tem o que não vai nenhuma, né? Então, a gente precisa ir lá pescar esse cidadão e trazer ele. Porque, às vezes, tem uma asma descontrolada, uma diabetes descontrolada, isso é ruim para ele, é ruim para o plano, porque vai impactar. Né? Então, a gente vai montar os programas. Então, a semana que vem a gente inaugura um ambulatório, e esse ambulatório vai ser o cérebro, o núcleo de uma atenção primária, um embrião que a gente está desenvolvendo de uma atenção primária, em que a gente quer fazer um tratamento ativo, quer chamar o participante, fazer um ajuste de conduta com ele, não o pessoal que precisa fazer atividade física, então a gente vai fazer um contratinho lá, chamar ele, porque tem que ser aquela coisa constante, em que você chama a pessoa para fazer, mas ela tem que ter a orientação, o incentivo, o compromisso, para ela cuidar da saúde dela. E a gente vai partir para essa nova fase no Metros, que vai ser organizadas as contas, nós vamos atrás de uma saúde com mais qualidade, sermos mais ativos na busca de oferecer saúde para as pessoas. Isso foi impulsionado em parte pela experiência que vocês tiveram por causa da pandemia, ou isso já fazia parte do processo? A gente já sabe que na saúde do país, esse é a única forma de se controlar a despesa, porque a gente veio de um sistema em que era esse sistema fee for service, em que era o plano com o cadernão, né? Aí a pessoa pega aquele caderno e faz o que ela quer dentro daquele caderno. Então, um vai 10 vezes no ortopedista e o outro que tem uma doença descontrolada não vai nenhuma vez em médico nenhum. Isso resulta em desperdício de recursos sem converter em qualidade de saúde. Então, esse acompanhamento de quem é o nosso participante, qual é o comportamento dele, quais são os indicadores da saúde, até prevendo o que ele pode ter ou não no futuro e o que ele pode fazer hoje para que ele tenha uma saúde melhor no futuro. Esse é o caminho de toda a saúde do país. Todos os planos de saúde têm investido nisso. Os planos de mercado, eles não investem tanto na preventiva, porque muitos consideram a pessoa sai, né? Então eles pedem essa pessoa, você faz uma preventiva boa e daqui a pouco a pessoa vai para outro plano, perde um pouco o sentido. Mas para gente que fica com as almas para sempre, investir em saúde preventiva é o caminho do sucesso. A gente não tem outro caminho para trilhar que não seja conhecer o nosso participante pelo nome, saber o que ele está fazendo, ligar para ele para conferir se ele tomou o remédio, para chamar para ele vir fazer os exames que estão vencidos. Esse vai ser o caminho para a gente poder ter um plano de saúde com qualidade, com acolhimento, respeito ao participante e ajudando a cuidar das contas e mantendo as contas dentro de um patamar razoável. Para falar em conta, um outro trabalho que vocês fazem que eu acho que é bem interessante, principalmente participante, para todos que podem acompanhar, é o trabalho de educação financeira. Né? Eu gosto muito dessa parte. Porque eu acho que é importantíssimo para a formação das pessoas, a formação das futuras gerações, e esse trabalho vocês já fazem há um bom tempo. E esse trabalho tem tudo a ver com saúde física, porque a saúde da gente depende da gente ter uma conta equilibrada. A pessoa que ela está com dívida, que ela não sabe se ela vai conseguir pagar o aluguel, que ela não sabe se ela vai conseguir pagar a escola do filho dela, ela não fica bem de saúde. Então, cuidar da saúde financeira é um dos pilares para você ter uma saúde física boa, porque você tem paz. Sem ter essa paz, é muito difícil que você não tenha, que a má saúde financeira, a sua má situação financeira não transpareça em você em algum aspecto da sua saúde.
porque você vai ficar nervoso, você vai ficar tenso, você não vai dormir direito, você vai ter pressão alta. Isso vai aparecer, ela vai ter em algum lugar, isso vai estourar em você. Porque é necessário que você organize a sua saúde. A gente trabalha muito no Metros, eu tenho muita satisfação de trabalhar com educação financeira. A gente precisa ensinar as pessoas no Brasil a cuidarem da vida financeira. Deveria ser matéria de pré-primário. Deveria dar um cofrinho para cada uma das crianças e explicar que a gente não pode terceirizar. Não dá para confiar em governo, em patrão, em marido, em mulher, em filho, que a gente precisa organizar a nossa vida financeira para que a gente possa ter liberdade de fazer as nossas escolhas. Então a gente trabalha com educação financeira. Nós temos no Brasil um benefício que quase ninguém conhece, que é poder guardar 12% da nossa receita anual num PGBL, né, que é uma previdência que pode ser fechada ou pode ser no banco. E tem que olhar esse PGBL, não pode ser qualquer um, você tem que olhar qual que é a taxa de carregamento, qual que é a rentabilidade que te oferece. Tem que comparar os produtos do mercado e fazer uma escolha e passar a organizar. Eu fiz para os meus filhos, eu faço eles guardarem um dinheirinho desde pequeno. Eu falo, vocês têm que guardar 10% do que ganha a vida inteira, gente. Tem que guardar para quando não tiver, precisa criar essa cultura. Porque às vezes a pessoa fala assim, é que eu ganho pouco. Eu cansei de conhecer gente que ganha muito bem, teria uma classe média, média alta, que na verdade não passa de pobre com conforto. Porque ele não tem independência financeira. Ele gasta tudo que ele tem um carro que ele se endividou para ter, ele tem uma casa que ele se endividou para ter, aí o custo da casa dele consome o salário dele todo, e o dia que ele perder o emprego, ele perde todas essas coisas e ele vai ficar numa situação difícil. Então hoje ele é um pobre com conforto, né? Ele está ali numa situação confortável porque está usufruindo do salário. Na verdade, para organizar a sua vida financeira, você sempre tem que criar uma sobra. Você tem que ter sua vida um degrau a menos do que você pode ter, e não um a mais do que você pode ter. Se você tem um a mais, quando você perder sua renda, você está numa situação difícil. E se você vive um grau a menos, você criou um espaço. Aí você fez a sua poupança, aí você vai ter um tempo para arrumar outro emprego, você não tem um monte de dívida que vai te adoecer, porque vai ter que prejudicar a vida da sua família. Você faz um consumo mais consciente. A gente está tanto falando em desperdício no mundo, né? Em emissão de CO2, em isso e aquilo. Se você primeiro ganha o dinheiro e depois gasta o dinheiro, você primeiro foca se você precisa daquilo, se aquilo faz sentido, aí você junta o dinheiro e você compra. Você faz uma compra pensada. Não é como eu já fiz também, de ir em loja de liquidação de sapato, aí eu tenho 2 pés. Uma vez saí de lá com tanta caixa de sapato, falei, meu Deus, mas para uma pessoa que tem 2 pés, para que precisa tanto sapato, né? E acontece, porque a gente vai naquela compra do impulso, sem pensar. Hoje eu já sou mais consciente, o Metros me trouxe esse ganho, né? Já sou mais consciente e tento conscientizar as pessoas e todo mundo que está aí no metrô, a gente fica conversando, eu brinco que eu falo assim, bom dia, você já guardou 12% da sua renda na previdência privada? Porque é o meu mantra. Porque, poxa, eu falei, não pode deixar esse dinheiro na mesa, né? É um incentivo tributário. A gente não tem quase incentivo tributário para poupança no país, né? E aí o governo te dá a oportunidade de você guardar 12%, abater do imposto de renda 12% da sua renda, eu entendo que é uma oportunidade de ouro. E aí eu fico atrás de todo mundo para fazer. Alguns não querem tanto, alguns no primeiro ano guardam uma parte, aí no segundo, aí já vê aquele saldinho que cresceu, né? Aí falam, não é uma ideia tão ruim, né? E depois que a pessoa vai vendo que vai juntando aquele dinheiro, às vezes até fica com dó de gastar depois, né? E deixa lá o dinheiro rentabilizando. Porque o dinheiro guardado, ele rentabiliza, né? Ao passo que se você compra as coisas, ela vai te gerando despesa. Então, você paga juros, você paga despesa. Isso destrói uma poupança futura que você possa ter para ter tranquilidade financeira e independência financeira. É muito importante a gente ter independência financeira, porque de repente você está num trabalho que você não gosta, aí você tem lá a sua independência financeira, você pode procurar outro emprego, né? Tá num casamento que você não gosta, mas você tem a sua independência financeira, você pode se separar, seguir o seu caminho. Quando a gente não tem dinheiro, a gente está tudo bagunçado, todas as decisões ficam complicadas.
Então, para a gente comer o que a gente gosta, almoçar o que a gente gosta, dormir com quem a gente gosta, trabalhar no que a gente gosta, a gente precisa de organização financeira. Isso é importantíssimo. Me conta uma coisa, vocês agora, dia 14, vão inaugurar um novo ambulatório. Agora, pergunto, quais são os planos para 2022? Nossa, muitos planos. Estamos aí. A gente tem planos de avançar com o nosso plano família, né? Que é esse que a gente está aqui na luta para a educação financeira. Eu tenho um grande desejo no metrô, para o pessoal do metrô, que é que o pessoal que está no plano 1 monte um plano família para não deixar esse dinheiro aí na mesa do governo. Nós temos esse movimento da saúde em que a gente quer passar a ter uma atuação mais ativa, então ir atrás dos nossos participantes para oferecer para eles oportunidade de melhoria na saúde deles. E também temos os desejos de ampliar o Metros, né? Então temos uma série de estudos que estamos fazendo para verificar para quem a gente pode vender o nosso plano de saúde, quem a gente pode trazer para os nossos planos previdenciários. Então tem algumas empresas aí no radar, alguns instituidores no radar, para a gente ampliar e poder oferecer o que a gente faz de bom já para a família do metrô, para outros públicos que eu acho que serão beneficiados também de integrar lá o nosso grupo. Antes de finalizar, eu queria que você passasse uma mensagem para o jovem que está ingressando na carreira, você que começou sempre muito jovem. O que você sugere para esses jovens que estão começando a vida? Que eles acreditem neles. Eu acho que você precisa fazer um exame de consciência, acreditar em si. Só acreditar não adianta, tem que acreditar e tem que lutar, tem que ir lá, tem que estudar, tem que procurar melhorar, tem que procurar as pessoas boas que te inspiram. Então, acho que eu sempre olhava assim algumas pessoas e falava, poxa, eu queria ser como essa pessoa. E vai atrás, conversa com ela, vê o que ela fez da vida. E o pessoal que fala para você que você não vai conseguir, esses a gente não escuta. Porque eu tinha gente que falava que... Eu me lembro, assim, figuras que não falaram por mal, figuras até queridas que não falaram as coisas por mal, mas só que era uma visão de mundo que eu simplesmente deixei de lado, né? Que falava assim, pra que você vai estudar, pra ficar cuidando de criança pequena, porque você vai casar e ter filhos, você não precisa ter faculdade. Falei, eu tenho 2 filhos, eu quero ter filhos, mas eu não quero só ter filhos, e eu não estou fazendo faculdade para cuidar do meu filho, mas fazer a faculdade também me fez uma mãe melhor. Então, esse povo que fala essas coisas, você não escuta. E tem outro falou assim pra mim, mas você é casada e continua estudando, pra quê? Seu marido nem vai gostar disso. Eu falei, então, mas eu não estou estudando pro meu marido, estou estudando para mim, porque é uma coisa que faz bem para mim. E meu marido, graças a Deus, sempre foi muito apoiador, assim, sempre quis que eu fizesse, que eu fosse, e sempre acreditou muito que eu tinha muita possibilidade, o que ajudou, porque o meu casamento tem 25 anos e estamos super bem. Mas esse tipo de postura a gente deve isolar, né? Deve ouvir com empatia, entender que aquela pessoa ela não tem nada para te oferecer, então ela está dando uma visão da vida dela, de um cenário dela, mas que você não está fadado àquilo, você não está obrigado àquilo, nem está obrigado a nada. E na vida profissional a coragem é premiada. Quando você tiver uma oportunidade, você tem que abrir mão de alguma coisa e tem que arriscar, faça bem as contas, avalie, mas a vida premia a coragem. Às vezes a gente tem que ter coragem. Eu precisei pedir demissão de um emprego público para fazer um estágio em que eu não ganhava nada. Depois eu precisei topar sair do metrô e ir para a CPTM para assumir um cargo que não tinha nada a ver com o meu. E depois me convidaram para ir para o Metros e eu nem sabia o que era o Metro. Falei, não, vou lá fazer o quê? Aí eu falei, não vou porque lá é muito perigoso e eu não sei o que é. Mas me dê um tempo que eu vou me preparar e aí eu vou. E aí isso foi montado, organizado. Não assuma as coisas sem que você tenha conhecido o que você vai ter de problema pela frente, mas também não deixe de ter coragem para aceitar os desafios, porque senão eu estaria lá no Mojimirim, cuidando dos meus filhos, o que também é muito legal. Mas é legal se for a sua escolha. Não é legal que alguém diga que aquilo é a única coisa que você pode fazer. Então você pode muitas coisas. E aí, dentro do que você escolher,
você vai estar feliz e vai estar tranquilo e vai estar pleno, porque é a sua escolha. A gente não pode ficar com a escolha do outro. Então é isso. Quero te agradecer muito por você ter participado aqui do nosso Tumblr 360 presencial. Presencial. Né? Presencial, que a gente está retomando esse modelo. E vamos acompanhando aí todas as evoluções do método nos próximos meses. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade de vir aqui compartilhar a minha história, viu? Muito obrigada. Eu também agradeço.